curso Motivação, ele surgiu em 2001 por um grupo de 10 amigos da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. E foi um grupo motivado assim, pelo interesse de criar um projeto para que fosse abranger todos os alunos que não tivessem condições de arcar com pré-vestibular pago. Com isso, o projeto inicial ele atendeu a pessoas daqui de Niterói, de São Gonçalo, e depois ele foi tomando uma parte assim maior e começou a atuar com pessoas de lugares mais distantes, como por exemplo, esse ano a gente tem pessoas de Magé, tem pessoas já tivemos pessoas de Saquarema, e é um projeto que a gente tem muita motivação de fazer porque, pelo motivo dele ser gratuito, a gente pensa assim que as pessoas elas tendem a largar de mão. O que elas pagam mesmo pelo projeto é só no ato da matrícula, que é uma taxa de R$40, uma taxa assim que a gente precisa só para poder manter mesmo para vestibular. E por ele ser gratuito, a gente tenta fazer com que o projeto ele funcione, com que ele caminhe muito bem. E a gente procura assim sempre dizer no início de todo ano, para todos os nossos professores e alunos, que o curso Motivação ele é um projeto sério, ele tem muita seriedade e ao mesmo tempo ele é muito irreverente. É um projeto que ele começou em 2001 e desse grupo que começou, esse grupo de 10 amigos, até hoje a gente só tem um, que é o Thiago, que é o coordenador mais antigo. Ele está aqui até hoje, ele fez engenharia também, e ele costuma dizer que a motivação dele para poder estar aqui no curso é uma coisa que, quando às vezes ele tem algum problema em casa, se ele chega aqui, ele pisou, botou os pés na porta, ele acabou e esqueceu tudo. E ele tem uma experiência assim que é muito boa para ele, e assim, outros professores também têm, que quando ele começou, foi uma coisa muito complicada para ele, porque ele era novo, ele não é professor, ele era estudante de engenharia, então ele chegava aqui na sala, ele caminhava para lá, tinha aluno olhando para ele, caminhava para cá, tinha aluno. Então, isso era muito complicado, muito novo para ele. Hoje em dia, ele fala que ele não quer largar a mão disso para nada. Então, a motivação, né, pelo menos a minha também, eu fui aluno aqui do pré-vestibular, é tudo isso, esse prazer de estar aqui, de ensinar, de aprender também, porque um professor ele não só ensina, ele aprende. Ver a felicidade dos alunos que passam todo ano, isso é muito importante para a gente. Então, eu acredito que a nossa motivação como curso, né, que já vai fazer 14 anos, seja isso. Ver todo ano, todo aluno que é aprovado, eu acredito que seja isso. Pelo menos para mim é uma motivação muito grande. A Pró-Reitoria, se eu não me engano, eu entrei aqui em 2011, a Pró-Reitoria já estava ajudando em 2010, 2011, e antes o curso ele só tinha essa ajuda de custo, essa ajuda de custo não, esse pagamento, né, que os alunos, essa taxa única dos alunos, que era uma taxa que nos limitava um pouco, porque a gente manter o curso, né, comprando esses materiais que a gente precisa somente com esse dinheiro que a gente tem, seria pouco. Então a Proex, quando ela entrou nos apoiando, isso já ajudou bastante, porque no início, alguns dos nossos bolsistas, que às vezes eles não tinham necessidade de ficar com esse dinheiro, eles abriam mão ou de parte, ou dele integralmente, para poder ajudar no curso, por exemplo, com computador, que antes, para a gente, era uma coisa que a gente não tinha. A gente trabalhava mesmo somente com giz, com quadro. Então, isso foi uma coisa assim, enriquecedora. E, com certeza, os alunos aproveitaram bastante disso. Eles conseguiram, realmente, assim, foi uma coisa positiva para eles. Então, não só nesse apoio, né, o curso também ele ganhou um grande nome maior porque está aqui dentro da universidade, somente como um projeto, como um curso pré-vestibular, é importante, as pessoas costumam dar importância a isso, mas ele, por si só, a gente já enfrentou alguns problemas aqui, que a gente está aqui desde 2001, mas sendo que antes da gente ser oficialmente um projeto de extensão, a gente chegou a sofrer alguns problemas, como, por exemplo, ter que sair daqui desse prédio e ter dias para poder sair. E aí a gente ficou sem sala, meio sem rumo. E quando a gente começou a ser reconhecido como um projeto, isso já modificou, já mudou um pouco essa história. E a gente tem tudo assim, registrado mesmo, que isso facilita para que a gente permaneça aqui, para que a gente realmente tenha um reconhecimento. O curso Motivação é um curso reconhecido pela Proex,
Então, eu acredito que assim, os pontos principais foram esses. A Proex ela ajudou nesse reconhecimento do curso, apesar dele já ter bastante tempo, mas realmente tomou grande força. E sobre esse apoio aos nossos voluntários, como por exemplo também, ficou mais fácil da gente conseguir professores para o curso, porque por mais que a gente tenha professores dispostos a ajudar o curso, dando aula, né, passando o seu conhecimento, tem aqueles professores que têm a necessidade disso, que gostariam de participar, mas que por algum motivo não podem arcar com dinheiro de passagem. Então, essa bolsa é uma ajuda para eles, para que eles possam estar aqui passando esse conhecimento e, ao mesmo tempo, que não prejudiquem, né, financeiramente. Eu entrei aqui no curso em 2012. Na verdade, eu entrei aqui, foi indicação de um amigo meu que dava aula aqui antes de mim, porque eu achava que era uma boa oportunidade profissional, primeiro, porque não existem tantos lugares que a gente pode ter a experiência de dar aula como num pré-vestibular comunitário como aqui. Aqui a gente tem uma liberdade para montar as nossas aulas e ter uma experiência maior do que nos cursos de licenciatura, através das práticas, das aulas de prática que a gente tem, que só em uma que a gente vai dar uma aula uma vez para uma turma. Então eu achava que aqui seria uma boa para essa minha experiência, até mesmo uma turma maior, e eu também poder montar o meu material de aula aqui, como é o caso. Então eu vim para cá em 2012 com essa indicação, passei por um processo seletivo que eles fizeram, que foi uma prova de aula inicial. Aí depois que eu fui aprovado, eu entrei aqui no curso. Primeiro foi pela própria questão, como eu falei, da experiência. Eu acabei ficando porque eu gosto muito do projeto, eu gosto de dar aula aqui. Eu acho que o Motivação ele tem uma vantagem muito grande pela própria coordenação que tem no curso, né? Os coordenadores trabalham muito bem aqui, a gente tem pouquíssimo problema dentro do curso. Às vezes problemas de falta ou de precisar trocar de horário, que às vezes acontece. Os coordenadores do curso, eles atuam diretamente com isso, nunca deixam brecha nenhuma aqui dentro. Até mesmo necessidades que a gente tem em sala de aula, eles estão sempre disponíveis para escutar o que a gente tem para falar, o que a gente tem para propor. Então foi também mais um motivador para eu ficar aqui dentro, pela própria estrutura e também pelo próprio projeto, né? Acho que depois do primeiro ano, quando você fica um ano inteiro no curso e você vê o resultado dos alunos passando, até no meu caso, na minha primeira turma, teve uma aluna que queria fazer curso de História, ela passou para História aqui na UF, né? Acabou se tornando minha caloura, isso foi muito gratificante e acabou estimulando para eu ficar aqui dentro do curso até esse ano. Eu sou ex-aluna, eu fiz o pré no ano passado, aí passei na metade do ano, com a nota do Enem de outro... Passei no meio do ano passado. Aí, como eu gosto muito do pré-vestibular, eu criei laços com os professores, com os coordenadores, eu gosto muito da maioria deles, de todos, né? Então, eu vinha sempre visitar. Aí, esse ano me fizeram um convite por conta de alguns coordenadores que tiveram que deixar o curso, porque eles tiveram que fazer viagens, algumas coisas assim. Aí me fizeram um convite para ser coordenadora. Aí eu sou ex-aluna e coordenadora do pré esse ano. O apoio é muito bom, porque tipo, se não fosse a pró-reitoria, às vezes a gente não conseguiria de forma tão fácil o espaço da UF, entendeu? E como foi dito antes também, essa visibilidade que dá para o pré-vestibular, que se a gente olhar de uma forma geral, a visibilidade é muito pouca perante outros pré-vestibulares, mas é muito grande porque... para os alunos que estão aqui, entendeu? A gente tem alunos de Cachoeira, a gente tem alunos de Magé, que ficaram sabendo do pré e se deslocam da casa deles até aqui só para ter as aulas com esses professores, que eles ouviram falar muito bem. Então, para o pré-vestibular é muito positivo. Por mais que o aluno, às vezes, não passe, são alunos que, se não passaram esse ano por algum motivo, eles procuram o pré e fazem o segundo ano com o pré e sempre passam, entendeu?
de curso técnico. Aí eu conhecia tem um amigo que ele faz economia aqui na UF e ele me indicou para a motivação. Há um tempo atrás, antes de fazer o técnico, eu tinha feito aqui, mas em outro curso. Aí ele me falou desse curso que era muito bom, que muitos amigos deles fizeram, conseguiram passar, e eu vim e fiz o curso aqui. Aqui no curso, todo mundo se sente bem acolhido, porque os coordenadores são parceiros, os professores também. Então não é aquela coisa que fica só relação professor, todo durão, e os alunos quietinhos. Aqui é bem legal. Eu conheci o pré-motivação logo em seguida que eu saí da escola, através de uma amiga minha, que ela conheceu o pessoal da coordenação na época, e eu me interessei em fazer um pré porque eu não tinha tanta base na escola. Então era tudo muito novo, então eles me acolheram muito bem aqui. O processo seletivo é interessante porque eles vão peneirando e vão buscando os melhores alunos e os mais interessados. Eu acho que o pré-motivação e muitos outros prés aqui também, mas principalmente motivação porque eu faço parte, é muito interessante porque o que ele faz com a gente, todo o processo, os professores, a coordenação, tudo que a gente aprende aqui, a gente não aprende só para passar no vestibular, a gente aprende para a vida também. Então o impacto que a motivação teve na minha vida, eu acredito que na de muitos alunos que passaram por aqui, é um impacto muito positivo, porque a gente tem uma galera que já passou para a faculdade e eles voltam para dar aula, voltam para a coordenação, então é muito positivo isso. Eu demorei um pouco, como todo adolescente, a gente tem sempre uma dúvida do que a gente vai fazer, até porque é uma escolha que a gente leva para a vida toda, dependendo do que você escolhe. E eu escolhi, já faz um bom tempo, a área de tecnologia, então eu achei que ciência da computação caiu como uma luva para mim. Assim, não é uma área muito simples de você ingressar e de continuar, mas se você tiver persistência e tiver o auxílio de gente como o pessoal do Motivação, você está feito. Então, eu escolhi o pré-motivação porque tive uma influência de uma amiga que já fez, então ela me falou muito bem do curso e ajudou ela também quando ela passou no processo seletivo, no caso no SISU. E por conta disso, eu me informei mais, olhei no site, tudo, e vi que realmente o curso tinha condições de me ajudar, né? Como eu não tinha condições de pagar um pré-vestibular, porque é muito caro. Então, eu realmente vi que, por ser organizado, os professores, assim, eles têm uma coordenação. Então, isso facilita, eles estão sempre orientando a gente, buscam sempre, assim, buscar apostilas, coisas que eles deram em outros vestibulares ou que eles já trabalharam com isso, para nos ajudar a informar, e coisas que estão mais atuais, que caem realmente mais no vestibular. Agora, com a ajuda do pré, né, vai me ajudar mais a ter uma base para entrar no vestibular, exatamente engenharia civil. E como tem professores também que estão nessa área, então eles me ajudam, me explicam dicas da profissão, também já me aconselharam a assistir aula na faculdade, principalmente na área específica, não no ciclo básico, né, conta da engenharia que tem, e para eu ter uma noção como é que é ter uma aula lá mesmo na universidade. E eu realmente fui, até meu primo faz engenharia civil, então já tive uma noção como é que é a aula, no caso, na universidade.